Meu nome é Catarina Vilas, mas todos me chamam de Kátia. Tenho 34 anos e, na última sexta-feira, minha vida mudou completamente quando verifiquei meu bilhete de loteria e descobri que havia ganhado 47 milhões de euros. Minhas mãos tremiam enquanto encarava aqueles 6 números que combinavam perfeitamente. Depois que o choque inicial passou, um pensamento estranho cruzou minha mente. Eu não contaria absolutamente a ninguém sobre esse dinheiro. Sabe, tenho um histórico complicado com minha família quando se trata de finanças. Antes de compartilhar essa decisão que mudou minha vida, quero saber de onde você está acompanhando essa história. Deixe um comentário com sua cidade ou país. E antes de continuar, clique em gostar e inscreva-se no canal para ouvir mais histórias reais sobre lealdade e traição familiar, que podem mudar a forma como você vê suas próprias relações. Antes daquela sexta-feira fatídica, minha vida era dolorosamente comum. Eu trabalhava como contadora em uma pequena agência de marketing em Lisboa, ganhando o suficiente para viver com certo conforto, mas nunca o bastante para me sentir segura. Meu apartamento era modesto, um T1 nos arredores da cidade. Nada sofisticado, mas era meu. Todas as manhãs, eu acordava às 6, fazia meu café e começava o dia com a preocupação constante de contas e prazos pairando sobre minha cabeça. O trabalho era exigente, com semanas de 60 horas se tornando a norma, especialmente durante a temporada de impostos. Minha situação familiar era no mínimo complicada. Meus pais, Gonçalo e Daniela Vilas, se divorciaram quando eu tinha 14 anos e ambos se casaram novamente em menos de 2 anos. Meu pai, Gonçalo, professor de física no ensino secundário, casou-se com Sofia, uma agente imobiliária com gostos caros e um estilo de vida ainda mais dispendioso. Minha mãe, Daniela, encontrou o amor com Vasco, um empresário bem-sucedido que tinha mais dinheiro que meu pai, mas controlava cada cêntimo com mão de ferro. Tenho 2 irmãos. Minha irmã mais nova, Lúcia, de 30 anos, sempre foi a filha prodígio. Formou-se numa universidade de elite, casou-se com Paulo, um cirurgião, e agora vive numa bela casa nos subúrbios de Cascais, com seus 2 filhos perfeitos. Depois, há meu irmão mais velho, João, de 36 anos, que apesar de seu charme e inteligência, nunca conseguiu se estabilizar. Ele pula de emprego em emprego, de relacionamento em relacionamento, e fez de pedir dinheiro emprestado aos familiares uma verdadeira arte. O padrão era sempre o mesmo: uma ligação desesperada, um apelo emocional, uma promessa de devolver o dinheiro, e então silêncio até a próxima crise. A família estendida não era menos complicada. Minha tia Margarida, irmã mais nova da minha mãe, era talvez a única pessoa genuinamente autêntica no nosso círculo familiar. Apesar de viver de salário em salário como professora do ensino básico, ela sempre aparecia quando era importante. Dirigia um Fiat Panda velho que fazia barulhos preocupantes, morava num pequeno apartamento cheio de livros e plantas e nunca reclamava de suas circunstâncias. Em contraste, minha tia Helena, irmã mais velha do meu pai, casou-se com um homem rico e nunca deixava ninguém esquecer isso. Durante as festas de família, ela criticava as escolhas de vida de todos e fazia comentários sarcásticos sobre minha carreira, meu apartamento e meu status de solteira. Meu primo Ricardo, filho dela, herdou sua arrogância, mas nada de seu sucesso financeiro, e tinha um problema com o jogo que a família fingia não notar. Minha experiência com ajuda financeira dentro da família me deixou desiludida. Quando João precisou de 5.000 euros para uma reabilitação há 3 anos, esvaziei minha modesta conta de poupança para ajudá-lo, apenas para descobrir meses depois que ele nunca havia ido ao tratamento. Quando Lúcia precisou de ajuda com os custos de seu casamento, coloquei 2.000 euros no meu cartão de crédito com a promessa de que ela me pagaria após a lua de mel. 5 anos depois, ainda estou esperando. Quando meu pai precisou de um empréstimo para consertar o telhado após uma tempestade, enviei o que podia, apenas para ver fotos dele e da Sofia de férias no Algarve no mês seguinte. A única pessoa que conhecia toda a extensão dessas traições era minha melhor amiga, Clara. Nos conhecemos na universidade e, ao contrário da maioria dos relacionamentos na minha vida, o nosso permaneceu constante. Clara trabalhava como enfermeira, entendia as dificuldades e nunca julgava meus sentimentos complicados em relação à minha família.
Ela era a voz da razão quando eu me sentia amargurada, lembrando-me que nem todos estavam tentando me usar. No trabalho, as coisas não eram muito melhores. Meu chefe, Antônio, tinha o hábito de levar o crédito por minhas ideias durante reuniões com clientes. Meu colega Diogo frequentemente saía mais cedo, deixando-me para cobrir suas tarefas, mas, de alguma forma, sempre conseguia o reconhecimento que eu merecia. Apesar de ser subvalorizada, mantinha a cabeça baixa e trabalhava diligentemente, esperando que algum dia isso valesse a pena. Comprar bilhetes de loteria era meu único pequeno capricho, um ritual semanal que minha família adorava ridicularizar. Todas as sextas-feiras eu parava na tabacaria do Sr. Manuel e gastava 10 euros em bilhetes. Minha mãe chamava isso de imposto para quem não sabe fazer contas. Meu irmão brincava que eu deveria simplesmente dar o dinheiro a ele, em vez de desperdiçá-lo. Meu pai me dava sermões sobre probabilidade e estatísticas. Mas havia algo esperançoso nesses bilhetes, uma pequena chance de liberdade que eu não conseguia abandonar, mesmo após anos sem ganhar mais que 20 euros aqui e ali. Eu tinha sonhos, claro. Queria viajar, conhecer lugares além do litoral de Lisboa. Queria voltar a estudar, talvez fazer um mestrado em algo que realmente me apaixonasse. Queria ter poupança suficiente para que um conserto inesperado no carro não me colocasse numa crise financeira. Mas esses sonhos pareciam cada vez mais distantes à medida que me aproximava dos 35 anos, ainda pagando empréstimos estudantis e carregando uma pequena, mas persistente dívida no cartão de crédito que nunca diminuía, apesar do meu planejamento cuidadoso. Cada mês era um malabarismo de contas, compras de supermercado e o ocasional jantar com Clara. Eu cortava cupons, comparava preços e sabia exatamente qual loja tinha a melhor oferta para tudo, de papel higiênico a café. Dirigia um Fiat Punto de 10 anos que fazia um barulho preocupante quando chovia, mas não podia me dar ao luxo de trocá-lo. Eu havia dominado a arte de parecer perfeitamente bem enquanto calculava custos mentalmente, imaginando se podia aceitar um convite ou se precisava inventar uma desculpa para ficar em casa. Essa era minha vida antes de tudo mudar. Comum, às vezes difícil, ocasionalmente solitária, mas estável à sua maneira. Eu não tinha ideia de como um único pedaço de papel estava prestes a virar tudo de cabeça para baixo. O dia em que comprei o bilhete premiado foi, na verdade, meu 34º aniversário. Eu havia acabado de passar por uma semana particularmente exaustiva no trabalho, onde Antônio, mais uma vez, levou o crédito por uma estratégia financeira que eu desenvolvi, economizando milhares de euros para um cliente importante. Parei na tabacaria do Sr. Manuel, como fazia toda sexta-feira, mas dessa vez com uma pequena variação na minha rotina. "Parabéns, Kátia", disse o Sr. Manuel ao me ver entrar. Ele era um homem gentil, dono da loja há mais de 30 anos, que conhecia todos os clientes regulares pelo nome e sempre tinha uma palavra amigável. "Obrigada, Sr. Manuel. O de sempre, por favor. E talvez um extra para dar sorte", respondi, entregando-lhe 20 euros em vez dos habituais 10. "Extravagância de aniversário, hein? Talvez hoje seja seu dia de sorte", ele disse, piscando, enquanto me entregava os bilhetes. Em vez de escolher os números aleatoriamente, como de costume, decidi, por impulso, selecionar meus próprios números. Escolhi o mês e o dia do meu nascimento, 3 e 16, o aniversário da minha mãe, 12, o do meu pai, 21, o da tia Margarida, 9, e o da Clara, 30. 6 números que representavam as pessoas mais importantes da minha vida, mesmo aquelas que me decepcionaram. Naquela noite, pedi comida do meu restaurante tailandês favorito. Abri uma garrafa de vinho que Clara me deu de presente de aniversário e me acomodei para uma noite tranquila sozinha. O sorteio da loteria era às 20 horas, mas mal prestei atenção enquanto rolava o feed das redes sociais, vendo posts de conhecidos desfrutando de comemorações de aniversário bem mais empolgantes que a minha. Às 20 horas e 30 minutos, lembrei-me dos bilhetes e peguei meu telemóvel para verificar os números, esperando nada, como sempre. O primeiro número combinou, 3. Sorri levemente. O segundo combinou,
16. Meu coração acelerou um pouco. O terceiro, 12. O quarto, 21. A essa altura, minhas mãos estavam suando. O quinto número, 9. Eu segurava a respiração. O sexto e último número, 30. Encarei o telemóvel por uma eternidade. Isso não podia estar certo. Devia ter lido algo errado. Verifiquei de novo e de novo. Liguei a televisão e voltei para o sorteio ao vivo. Assisti enquanto cada número meu aparecia na tela, um após o outro. Minhas mãos tremiam tanto que derrubei o controle remoto. Não pode ser. Sussurrei para o apartamento vazio. Não pode ser. De acordo com o site da loteria, eu era a única vencedora de 47 milhões de euros. Após impostos, seria algo em torno de 28 milhões, uma quantia inimaginável para alguém que horas antes estava animada com um cupom de 10% de desconto em detergente para a roupa. Não dormi nada naquela noite. Em vez disso, passei horas pesquisando sobre ganhadores de loteria online. O que encontrei foi perturbador. Histórias de vencedores cujas vidas desmoronaram após a fortuna, famílias destruídas pela ganância, amigos e parentes distantes aparecendo do nada com histórias tristes e mãos estendidas. Ganhadores que estavam falidos em 5 anos, mais infelizes do que antes. Um artigo chamava a loteria de o caminho mais rápido para perder tudo o que você ama. Quando o sol nasceu, tomei minha decisão. Eu reclamaria o dinheiro, mas não contaria a ninguém. Nem aos meus pais, nem aos meus irmãos, nem mesmo a Clara. Pelo menos, não imediatamente. Eu precisava de tempo para processar isso, fazer um plano, entender o que esse dinheiro significaria para a minha vida antes que todos tentassem me dizer o que fazer com ele. Naquela manhã, liguei para o trabalho dizendo que estava doente, pela primeira vez em 3 anos, e marquei uma consulta com Felipe Monteiro, um advogado especializado em planejamento financeiro e direito patrimonial. Seu escritório ficava numa torre no centro de Lisboa, e enquanto eu esperava na sala de espera com minhas roupas comuns, segurando minha bolsa com o bilhete premiado dentro, senti-me uma impostora. Senhora Vilas, cumprimentou-me Felipe, estendendo a mão. Ele tinha cerca de 50 anos, cabelo grisalho e olhos gentis por trás de óculos caros. Como posso ajudá-la hoje? Respirei fundo e coloquei o bilhete sobre sua mesa. Preciso saber como reclamar isso sem que ninguém descubra que fui eu. Seus olhos se arregalaram brevemente enquanto examinava o bilhete, mas ele assentiu profissionalmente. Entendo. Bem, veio ao lugar certo. Nas 2 horas seguintes, Felipe explicou minhas opções. Em Portugal, os ganhadores de loteria podiam reclamar prêmios por meio de trusts ou entidades legais que manteriam suas identidades privadas. Ele delineou o processo de criação de um trust cego, como funcionariam os impostos e a importância de montar uma equipe de consultores financeiros para gerenciar uma quantia tão grande. O maior erro que os ganhadores cometem, ele me disse, é contar a muitas pessoas rápido demais. Depois disso, não há volta. Assenti, aliviada por meu instinto estar correto. Quero fazer isso direito. Não quero que esse dinheiro arruine minha vida. Ao sair do escritório de Felipe com uma pasta cheia de documentos e uma lista de próximos passos, senti uma mistura estranha de excitação e medo. Eu tinha mais dinheiro do que jamais sonhara, mas não podia compartilhar essa notícia transformadora com ninguém. Eu viveria uma vida dupla fingindo ser a mesma contadora em dificuldades enquanto secretamente era multimilionária. Nas 2 semanas seguintes, trabalhei com Felipe para estabelecer o trust, reclamar os ganhos e criar contas de investimento. Criamos um plano financeiro abrangente que garantiria que eu nunca mais precisasse me preocupar com dinheiro, mesmo que vivesse até os 100 anos. O dinheiro agora era real, depositado em contas sob meu controle. No entanto, meu dia a dia permanecia inalterado. Eu ainda ia ao trabalho, ainda reclamava das contas com os colegas, ainda dirigia meu velho Fiat Punto. O segredo começava a pesar sobre mim. Eu me pegava pensando na minha família. Ficariam felizes por mim se soubessem? Respeitariam meus limites ou me veriam apenas como um multibanco ambulante? Essas perguntas me assombravam, e aos poucos uma ideia começou a se formar.
E se houvesse uma maneira de descobrir como minha família reagiria à minha nova riqueza sem realmente revelá-la? E se eu pudesse testar seus caráteres antes de decidir com quem compartilhar meu segredo? O plano se cristalizou numa noite enquanto eu olhava para o teto sem dormir. Eu criaria um cenário em que precisasse de ajuda financeira, não uma quantia enorme, mas significativa o suficiente. Abordaria cada membro da família com a mesma história, o mesmo pedido, e veria quem me ajudaria sem esperar nada em troca. Só então saberia quem merecia fazer parte da minha nova vida. No dia seguinte, encontrei-me com Felipe novamente para garantir que minhas finanças estavam seguras antes de prosseguir com meu plano. Havíamos criado um portfólio de investimentos diversificado, trusts para doações futuras e uma conta pessoal modesta que me permitiria acessar fundos sem levantar suspeitas. A maior parte do dinheiro estava segura e intocável por qualquer pessoa além de mim. Está tudo em ordem, Catarina, garantiu Felipe, deslizando uma pasta sobre sua mesa polida. Seu futuro financeiro está seguro. Você poderia parar de trabalhar amanhã se quisesse. A ideia era tentadora, mas eu sabia que uma mudança abrupta no estilo de vida levantaria perguntas que eu não estava pronta para responder. Acho que vou continuar no meu trabalho por enquanto, respondi, pelo menos até esclarecer algumas coisas. Naquela noite, convidei Clara para jantar. Enquanto estávamos na minha pequena varanda com copos de vinho, decidi compartilhar parte do meu plano com ela. Não podia guardar tudo engarrafado, e confiava nela mais do que em qualquer pessoa. Estou pensando em fazer uma espécie de experimento com minha família, comecei cuidadosamente. Clara ergueu uma sobrancelha. Que tipo de experimento? Respirei fundo. Vou dizer a eles que perdi meu emprego e preciso de ajuda financeira, só para ver quem realmente se importa o suficiente para me ajudar quando eu precisar. A expressão de Clara passou de curiosidade para preocupação. Kátia, isso parece manipulador. Por que você faria isso? Porque estou cansada de ser a única que ajuda quando os outros precisam, disse, sem encontrar seus olhos. Quero saber quem estaria ao meu lado se a situação se invertesse. Mas mentir para testar as pessoas, isso não parece com você, disse Clara, pousando seu copo de vinho. Por que não simplesmente perguntar como eles se sentem sobre você? Ter uma conversa honesta? Ri sem humor. Claro, porque minha família é tão boa em conversas honestas. Você sabe como eles são, Clara. Você viu como me tratam. Ainda assim, isso parece errado. O que você está tentando provar? Não estou tentando provar nada. Insisti, embora isso não fosse totalmente verdade. Só quero saber quem realmente se importa comigo e quem me vê como um recurso. Clara balançou a cabeça. Acho que você vai se machucar mais do que qualquer outra pessoa com isso. Mas conheço esse olhar. Você já tomou sua decisão. Ela estava certa. Passei aquele dia elaborando minha história, garantindo que fosse crível, mas não tão dramática a ponto de levantar suspeitas. Eu diria a todos que a agência de marketing onde trabalhava fechou repentinamente após perder seus maiores clientes. Diria que precisava de 5.000 euros para cobrir o aluguel e despesas médicas até encontrar um novo emprego. Era uma quantia significativa, mas não exorbitante, e certamente dentro das possibilidades da maioria dos meus familiares. Fiz uma lista de todos que abordaria: minha mãe, Daniela, e meu padrasto Vasco, meu pai, Gonçalo, e minha madrasta, Sofia, minha irmã, Lúcia, e seu marido Paulo, meu irmão, João, minha tia Margarida, minha tia Helena e meu primo Ricardo. 10 pessoas, todas que, em algum momento, recorreram a mim por ajuda, seja financeira ou emocional, e que eu apoiei quando precisaram. No dia seguinte, pratiquei minha história com Clara, que, apesar de suas reservas, concordou em ajudar. Você precisa parecer genuinamente angustiada, mas não desesperada, ela aconselhou. E tenha detalhes específicos sobre o fechamento da empresa. Eles podem fazer perguntas. Assenti tomando notas. Direi que o CEO estava desviando fundos e que a empresa está sob investigação. Isso explicaria por que aconteceu tão de repente e por que talvez eu não receba meu último salário. E quanto à sua busca por emprego?
Eles vão perguntar sobre isso. Tenho me candidatado em todos os lugares, mas o mercado de trabalho está difícil, especialmente para cargos especializados em contabilidade. Tenho algumas entrevistas marcadas, mas nada certo ainda, e meu fundo de emergência foi esgotado por alguns exames médicos recentes. Pensei em cada detalhe, criando um cenário que despertaria simpatia, sem levantar muitas perguntas. Enquanto finalizava meu plano, senti uma pontada de culpa. Será que Clara estava certa? Era isso manipulador e errado? Mas então, lembrei de todas as vezes que esvaziei minhas economias para ajudar essas mesmas pessoas, muitas vezes com grande custo pessoal, e minha determinação se fortaleceu. Isso não era apenas sobre testá-los. Era sobre proteger a mim mesma e meu futuro. Fiz uma lista de previsões sobre como achava que cada pessoa responderia. Minha mãe provavelmente ofereceria alguma ajuda, mas menos do que eu precisava. Meu pai me daria um sermão sobre responsabilidade financeira, mas talvez enviasse uma pequena quantia. Lúcia diria que não podia ajudar por causa das despesas com os filhos. João certamente diria que não tinha dinheiro. Vasco e Sofia recusariam diretamente. Tia Helena me julgaria por minhas más escolhas de vida. Primo Ricardo prometeria ajuda que nunca se concretizaria. Minha única esperança real era tia Margarida. Apesar de ter o menos a oferecer, ela sempre foi a mais generosa com o que tinha, mas mesmo com ela, tentei manter minhas expectativas baixas. 5.000 euros era muito dinheiro para uma professora do ensino básico vivendo sozinha. O plano estava definido. Na semana seguinte, abordaria cada membro da família individualmente, contaria a mesma história e veria quem se prontificaria a ajudar. Só então, decidiria quem merecia saber do meu prêmio da loteria. Só então saberia quem realmente era minha família. Com uma mistura de antecipação e medo, peguei meu telemóvel e fiz a primeira ligação. Era hora de descobrir quem era minha verdadeira família. Decidi ligar primeiro para minha mãe, Daniela. Ela sempre se orgulhou de ser uma mãe carinhosa, frequentemente nos lembrando de como sacrificou seus próprios sonhos para criar os filhos. Se alguém ajudasse, pensei, seria ela. Minhas mãos tremiam levemente enquanto discava seu número. Ela atendeu no terceiro toque, parecendo distraída. Oi, mãe, disse, intencionalmente fazendo minha voz soar tensa. Kátia, está tudo bem? Você parece chateada. Lancei-me na minha história preparada, contando sobre o fechamento repentino da empresa, os salários perdidos e minha situação financeira precária. Enquanto falava, podia ouvir sua respiração mudar, ficando mais preocupada com cada detalhe. Nossa, querida, isso é terrível, disse ela quando terminei. Você já pediu o subsídio de desemprego e o seu fundo de emergência? Expliquei que o subsídio levaria semanas para ser processado e que meu fundo de emergência havia sido esgotado por exames médicos recentes para alguns sintomas preocupantes. Não especifiquei quais eram os sintomas, deixando a imaginação dela preencher as lacunas. Odeio ter que pedir isso, mãe, mas preciso de ajuda. Cerca de 5.000 euros para cobrir o aluguel e contas médicas até encontrar algo novo. Prometo devolver assim que puder. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Nossa, Kátia, sabe? O Vasco e eu acabamos de dar a entrada para uma casa no Alentejo. Estamos com pouco dinheiro agora. Sua voz assumiu um tom ligeiramente defensivo. Você já perguntou ao seu pai ou à Lúcia? O Paulo ganha bem no hospital. Esperava evitar pedir ao pai, disse com sinceridade. E a Lúcia tem os filhos e as mensalidades da escola particular. Bem, vou falar com o Vasco e ver o que podemos fazer, disse ela finalmente. Mas não posso prometer nada. Você sabe como ele é rígido com dinheiro, especialmente quando se trata de... Bem, você sabe. Eu sabia. Vasco nunca me considerou sua responsabilidade, deixando claro desde o início que seu dinheiro era para minha mãe e quaisquer filhos que pudessem ter juntos, o que nunca aconteceu. Claro, mãe. Só me avise assim que puder. O aluguel vence na próxima semana. Avisarei, querida, e lamento muito pelo seu emprego. Essas coisas sempre acabam dando certo, sabe? Talvez seja um sinal para mudar de carreira para algo mais estável. Após desligar,
Anotei sua resposta num diário que comecei para esse propósito. Ela expressou preocupação, mas imediatamente procurou maneiras de passar a responsabilidade para outra pessoa. Não recusou diretamente, mas suspeitei que sua conversa com Vasco convenientemente resultaria em não poderem ajudar. No dia seguinte, encontrei meu pai Gonçalo para um café. Escolhi um lugar público pensando que ele seria menos propenso a reagir negativamente num ambiente assim. "Você parece cansada", foi sua saudação enquanto me sentava à sua frente. Dei um sorriso fraco e comecei minha história. Seu rosto permaneceu impassível enquanto eu falava, ocasionalmente assentindo ou franzindo a testa em certos detalhes. Quando terminei, pedindo ajuda com os 5.000 euros, ele recostou-se na cadeira e cruzou os braços. "Catarina, sempre te ensinei sobre responsabilidade financeira", começou adotando seu tom de professor. "É exatamente por isso que te disse para manter 6 meses de despesas poupadas." "O que aconteceu com esse plano?" "A vida aconteceu, pai", respondi, tentando manter a frustração fora da minha voz. "Contas médicas, consertos no carro, nem todo mundo pode se dar ao luxo de guardar tanto dinheiro." Ele suspirou pesadamente. "E agora você espera que os outros te tirem do buraco. E seus hábitos de consumo? Você realmente precisa daquele apartamento naquele bairro? E a sua assinatura de TV a cabo e esses serviços de streaming?" Pelos próximos 20 minutos, ele me deu um sermão sobre planejamento financeiro, o mercado de trabalho e a importância de viver abaixo das próprias posses. Nenhuma vez ofereceu ajuda concreta. "Eu adoraria te ajudar, Kátia, mas a Sofia e eu estamos focados na nossa aposentadoria agora. Não podemos mexer nesses fundos. Seria financeiramente irresponsável." Ele deu um tapinha condescendente na minha mão. "Isso será uma boa experiência de aprendizado para você. Às vezes, precisamos tocar o fundo do poço antes de fazer as mudanças necessárias." Assenti, segurando as lágrimas que eram apenas parcialmente fingidas. Mesmo esperando essa resposta, doía ouvir ele descartar minhas necessidades tão facilmente. Minha irmã Lúcia foi a próxima. Dirigi até sua bela casa nos subúrbios de Cascais num sábado à tarde. Seu marido Paulo estava jogando golfe, o que nos deu privacidade para conversar. "Kátia, que surpresa!" exclamou ela ao abrir a porta. "As crianças estão nas aulas de natação. Entra!" Sua casa era impecável, com móveis caros e fotos de família profissionais emolduradas em todas as paredes. Enquanto sentávamos em sua cozinha gourmet, tomando lattes de sua máquina de café profissional, contei minha situação. "Nossa, meu Deus, isso é horrível", disse ela, apertando minha mão sobre a ilha de granito. "Não acredito que fecharam assim. Coitada de você." Sua simpatia parecia genuína, e por um momento senti esperança. Então mencionei a necessidade de emprestar 5.000 euros. "Nossa", disse ela, sua expressão mudando ligeiramente. "Bem, esse não é um bom momento. Acabamos de comprar um Audi novo no último mês e as mensalidades das crianças venceram. Além disso, estamos reformando o banheiro principal." Ela olhou ao redor nervosa. "O Paulo cuida da maior parte das nossas finanças e ele é muito rígido com o orçamento." "Entendo", disse calmamente. "Não pediria se não estivesse desesperada." Eu sei, disse ela rapidamente. "Vou falar com o Paulo e ver o que podemos fazer. Talvez possamos ajudar com uma quantia menor. Ou talvez você pudesse ficar conosco temporariamente. O quarto de hóspedes está sendo usado para armazenamento agora, mas podemos limpá-lo." Agradeci pela oferta, mas expliquei que me mudar seria difícil, já que minha busca por emprego estava centrada na cidade. Ela prometeu me ligar após falar com Paulo, mas a maneira como evitou o contato visual me disse tudo o que eu precisava saber. Meu irmão João foi talvez o mais decepcionante. Após enviar uma mensagem detalhada sobre minha situação, ele respondeu com uma mensagem curta. "Que chato, mana. Estou muito apertado agora, te ligo depois." Ele nunca ligou. Minhas mensagens de acompanhamento ficaram sem resposta e quando tentei ligar diretamente, as chamadas foram direto para a caixa postal.
Isso vindo do mesmo irmão que havia me pedido milhares de euros ao longo dos anos, sempre com promessas chorosas de pagamento que nunca se concretizavam. Minha madrasta Sofia foi direta quando liguei, sem nem mesmo fingir simpatia. Catarina, tenho certeza de que isso é difícil, mas o Gonçalo e eu não estamos em posição de ajudar. Talvez seja uma oportunidade para você aprender melhores habilidades de gestão financeira. Já considerou mudar para um apartamento menor ou arranjar um colega de quarto? Quando mencionei que os ajudei com reparos na sua casa de férias no ano anterior, ela se irritou. Isso foi diferente. Era uma propriedade da família que você também usa. O fato de eu ter sido convidada para a casa de férias apenas uma vez em 5 anos aparentemente não importava. Meu padrasto, Vasco, foi ainda pior. Você não é minha filha, disse ele sem rodeios quando liguei. Eu sustento sua mãe há anos, mas seus problemas financeiros são seus. Talvez você devesse ter escolhido uma carreira mais lucrativa. Meu primo Ricardo inicialmente pareceu solidário, prometendo definitivamente ajudar. Ele até sugeriu um almoço para me entregar um cheque, mas no dia ele mandou uma mensagem 1 hora antes, dizendo que algo havia surgido e que remarcaria. Ele nunca remarcou e eventualmente parou de responder às minhas mensagens. A resposta da tia Helena foi talvez a menos surpreendente, mas ainda dolorosa. Bem, Catarina, sempre disse que aquela empresa parecia instável. Eu disse ao seu pai que você deveria ter aceitado aquele emprego no banco após a universidade, mas ninguém me ouve. Ela então passou a contar sobre todos os problemas financeiros que outros membros da família enfrentaram e como superaram sem pedir esmolas. Até o final do dia, soube por Lúcia que tia Helena estava contando a todos sobre minha irresponsabilidade financeira. Após uma semana de rejeições, meias promessas e silêncio total, eu estava emocionalmente exausta. O experimento confirmou meus piores medos sobre minha família, mas a realidade ainda era dolorosa de aceitar. 7 pessoas que repetidamente pediram e receberam minha ajuda ao longo dos anos não podiam ou não queriam retribuir quando eu precisava. Então, meu telemóvel tocou. Era a tia Margarida. Kátia, querida, acabei de saber pela sua mãe sobre o emprego. Você está bem? Sua voz era calorosa, com uma preocupação genuína. Eu ainda não havia entrado em contato com Margarida, planejando ligar para ela no dia seguinte. O fato de ela ter me ligado primeiro após ouvir sobre minha situação por terceiros dizia muito. Estou me aguentando, disse, a emoção na minha voz agora totalmente real. Escuta, quero ajudar. Podemos almoçar amanhã? Por minha conta, claro. No dia seguinte, encontramo-nos num pequeno café perto do apartamento dela. Margarida parecia exatamente como sempre, cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo simples, vestindo jeans e um casaco de malha com botões diferentes. Ela me abraçou forte antes de nos sentarmos. Lamento tanto pelo seu emprego, querida. Aquela empresa nunca te mereceu de qualquer forma. Enquanto comíamos, ela fez perguntas atenciosas sobre minha busca por emprego e ofereceu-se para contatar alguns ex-colegas que tinham conexões no mundo empresarial. Então, após os pratos serem recolhidos, ela pegou na bolsa e tirou um envelope. Quero que aceite isso, disse, deslizando-o sobre a mesa. São 3.000 euros. Sei que não é o valor total que você precisa, mas deve ajudar com o aluguel, pelo menos. Olhei para o envelope, chocada. Margarida, não posso aceitar isso. É demais. Bobagem. Família ajuda família. E quero que saiba de mais uma coisa. Ela estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Se precisar de um lugar para ficar e economizar no aluguel, meu sofá vira uma cama. Não é chique, mas você é bem-vinda para ficar o tempo que precisar. Lágrimas encheram meus olhos, e dessa vez eram completamente genuínas. Obrigada, sussurrei, emocionada com sua generosidade. Agora, não se preocupe em devolver isso imediatamente, ela continuou. Primeiro, volte a se equilibrar. Encontre um emprego que você realmente goste dessa vez. A vida é curta demais para trabalhar num lugar que não te valoriza. Ao sairmos do café, Margarida me abraçou novamente. Você vai ficar bem, Kátia. Você é inteligente e capaz. Isso é apenas um obstáculo no caminho.
Dirigindo para casa, segurei o envelope com 3.000 euros, mais dinheiro do que eu sabia que Margarida podia confortavelmente dispensar. O contraste entre sua resposta e a do resto da minha família não poderia ser mais evidente. A única pessoa que ofereceu ajuda genuína foi aquela com menos para dar. Após o encontro com Margarida, fiz algumas pesquisas que me deixaram atônita. 3.000 euros representavam quase todas as economias dela, e descobri que ela estava lidando discretamente com complicações da diabetes tipo 2. Seus custos com medicamentos haviam aumentado recentemente e ela estava fazendo trabalhos extras de tutoria para cobrir as despesas. Esse conhecimento me atingiu como um golpe físico. Margarida, que tinha tão pouco, me deu quase tudo o que possuía, sem hesitação ou condições. Enquanto isso, minha mãe, que gastou recentemente 8.000 euros numa reforma do banheiro, não pôde dispensar 5.000 euros para ajudar a filha com aluguel e contas médicas. No dia seguinte, convidei Margarida para jantar no meu apartamento. Enquanto ela se acomodava no meu sofá desgastado, notei pela primeira vez como ela parecia cansada, as linhas finas ao redor de seus olhos mais profundas do que eu lembrava. Margarida, preciso te contar algo. Comecei, colocando uma xícara de chá à sua frente. Não fui completamente honesta com você. Sua expressão permaneceu aberta, curiosa, em vez de preocupada. O que é, querida? Eu não perdi meu emprego. A empresa está bem. Ainda tenho meu cargo. As palavras saíram rapidamente. Margarida ficou em silêncio por um momento, então assentiu lentamente. Entendo. Você está brava comigo? Perguntei, de repente com medo de perder o único relacionamento genuíno que descobri com esse experimento. Ela considerou a pergunta. Não brava. Triste, talvez? Triste por você sentir que precisava testar as pessoas assim. Ela tomou um gole de chá. Mas entendo por que você fez isso. Nossa família nem sempre foi gentil com você. Você foi a única que ofereceu ajuda, disse a ela. Todos os outros tiveram desculpas ou simplesmente me ignoraram. Margarida suspirou. As pessoas mostram quem são quando ajudar se torna inconveniente. Aprendi essa lição da maneira mais difícil. O que quer dizer? Ela colocou a xícara na mesa e cruzou as mãos no colo. Meu ex-marido, Roberto. Alguma vez te contei por que realmente nos divorciamos? Balancei a cabeça. A história da família sempre foi vaga, algo sobre se afastarem. Recebi uma pequena herança quando minha avó morreu, cerca de 50.000 euros. Não era uma fortuna, mas era significativo para nós na época. Roberto imediatamente teve todos esses planos para o dinheiro, principalmente investir em negócios de amigos. Ela sorriu com amargura. Eu queria guardar para nosso futuro, talvez comprar uma casa pequena eventualmente. Brigamos sobre isso por meses. O que aconteceu? Um dia, descobri que ele havia falsificado minha assinatura e sacado a maior parte do dinheiro. Quando percebi, já estava investido num restaurante que faliu em menos de um ano. Ela balançou a cabeça ao lembrar. Quando o confrontei, sabe o que ele disse? Que era nosso dinheiro, não só meu, e que ele tinha tanto direito a ele quanto eu, como se meu nome na herança não significasse nada. Fiquei chocada. Eu não fazia ideia. A família preferiu a história do se afastaram, menos complicada. Ela pegou minha mão. O ponto é que aprendi que algumas pessoas te veem como um recurso, não como pessoa, e é uma lição dolorosa. Me desculpe por isso ter acontecido com você, disse apertando sua mão. Foi há muito tempo, mas me ensinou algo importante sobre dinheiro e relacionamentos. Ela me olhou intensamente. O dinheiro não apenas revela quem os outros realmente são, Kátia. Ele revela quem nós somos também, como o usamos, como o compartilhamos, como falamos sobre ele. É um espelho poderoso. Suas palavras ressoaram profundamente. Naquele momento tomei uma decisão. Margarida, há mais uma coisa que preciso te contar. Algo grande. Respirei fundo. Eu ganhei na loteria há 3 semanas. 47 milhões de euros. Seus olhos se arregalaram, mas ela permaneceu em silêncio, esperando que eu continuasse. Não contei a mais ninguém, nem aos meus pais, nem a Lúcia, nem ao João, nem mesmo a Clara. Você é a primeira a saber. Nossa, Kátia, ela respirou. Isso é transformador. Eu sei, e é por isso que fiz esse teste. Precisava saber quem estaria ao meu lado sem saber do dinheiro.
Margarida assentiu lentamente. Entendo, mas o que você vai fazer agora? É isso que estou tentando descobrir. O dinheiro está seguro e tenho bons consultores financeiros, mas não sei como lidar com a família. Margarida refletiu. Sabe, você não deve nada a ninguém, Kátia, nem mesmo a mim. Mas quero te ajudar. Insisti. Suas despesas médicas, um apartamento melhor, o que você precisar. Ela sorriu gentilmente. Não preciso de nada de você, querida. Estou feliz com minha vida. Meu apartamento é pequeno, mas está cheio de coisas que amo. Meu carro funciona na maioria das vezes. Tenho meus alunos e meus livros. E agora, esse segredo maravilhoso com minha sobrinha favorita. Ela deu um tapinha na minha mão. Saber que você está segura e feliz já é suficiente para mim. Sua generosidade trouxe lágrimas aos meus olhos. Aqui estava alguém que me deu quase tudo o que tinha quando pensou que eu precisava. E agora não pedia nada em troca, sabendo que eu tinha milhões. Enquanto continuávamos a conversar pela noite, o contraste entre Margarida e o resto da minha família tornou-se ainda mais evidente. Enquanto eu conduzia meu experimento, a notícia sobre meus supostos problemas financeiros se espalhou pela família. Em vez de gerar preocupação, gerou principalmente fofocas e julgamentos. Meu telemóvel vibrou com uma mensagem da minha mãe. Soube que você também pediu dinheiro a Lúcia. Deveria ter me dito que estava pedindo a todos. Parece que está nos jogando uns contra os outros. Outra veio do meu pai. A Sofia me disse que você tem ligado a todos pedindo dinheiro. Esse é exatamente o tipo de comportamento irresponsável sobre o qual te avisei. A família transformou meu pedido de ajuda em evidência de falhas no meu caráter, em vez de uma oportunidade para mostrar compaixão. E ao fazer isso, revelaram tudo o que eu precisava saber sobre a verdadeira natureza de nossos relacionamentos. Na manhã seguinte à minha conversa com Margarida, encontrei-me com Felipe para discutir meus planos financeiros de longo prazo. Agora que tinha clareza sobre meus relacionamentos familiares, podia tomar decisões sobre meu futuro com os olhos abertos. Quero criar um trust para minha tia Margarida, disse a ele. Algo que cubra suas despesas médicas e lhe proporcione uma aposentadoria confortável. Mas de uma maneira que pareça um presente, não caridade. Ela é muito orgulhosa. Felipe assentiu, tomando notas. Podemos estruturá-lo como um trust familiar que forneça uma mesada mensal. Ela não teria que gerenciar uma grande quantia de uma só vez, o que pode ser esmagador para alguém não acostumado à riqueza. Perfeito. E quero comprar para ela uma casa pequena perto de onde eu decidir morar. Nada extravagante, apenas confortável e acessível para alguém com problemas de saúde. Passamos a hora seguinte discutindo estratégias de investimento, fundações de caridade e minha própria situação de moradia. Decidi dar aviso prévio no meu trabalho de contadora e focar na criação de uma organização sem fins lucrativos, voltada para ajudar idosos que vivem sozinhos, inspirada pela situação de Margarida e tantas outras como ela. E quanto ao resto da sua família? Perguntou Felipe com cautela. Você planeja contar a eles sobre o prêmio? Balancei a cabeça. Não agora, talvez nunca. Mas quero organizar uma reunião familiar para esclarecer sobre meus supostos problemas financeiros. Mais tarde, naquele dia, liguei para Clara e finalmente contei a verdade sobre tudo, o prêmio da loteria e o experimento familiar. Após o choque inicial, ela entendeu por que mantive segredo. E agora, o que vem? Perguntou ela. Você vai virar uma daquelas milionárias excêntricas que ainda cortam cupons e dirigem um carro velho? Ri. Não, mas também não vou começar a comprar Ferraris. Quero que esse dinheiro signifique algo que faça o bem, começando pela Margarida. Ela merece, concordou Clara. E quanto aos outros, os que falharam no seu teste? Ainda estou descobrindo. Chamei uma reunião familiar para este fim de semana. Disse a eles que tenho um anúncio importante. Quando o domingo chegou, fiquei surpresa ao ver todos aparecerem no meu apartamento. Minha mãe e Vasco, meu pai e Sofia, Lúcia e Paulo, até João, que ignorava minhas ligações há semanas. Tia Helena chegou com uma carranca de desaprovação já no rosto. Tia Margarida veio por último, dando-me um sorriso secreto ao entrar.
Enquanto todos se acomodavam na minha pequena sala de estar, olhando ao redor com vários graus de curiosidade e julgamento, fiquei diante deles, sentindo-me estranhamente calma. Obrigada a todos por virem, comecei. Sei que houve rumores sobre minha situação financeira e quis esclarecer diretamente. Minha mãe se mexeu, desconfortável. João, de repente, ficou muito interessado no telemóvel. Lúcia e Paulo trocaram olhares. A verdade é que estou bem. Encontrei um novo emprego com melhor salário e benefícios. Isso era tecnicamente verdade, já que eu mesma me nomeei diretora executiva da minha nova fundação com um salário modesto. Estarei mudando para esse cargo no próximo mês. Bem, isso é uma notícia maravilhosa, disse minha mãe, com alívio evidente. Notei vários rostos relaxarem pela sala. Eles vieram esperando que eu pedisse dinheiro novamente ou talvez que fizessem algum tipo de intervenção sobre meus hábitos financeiros. Em vez disso, receberam boas notícias que não exigiam nada deles. Então, por que todo esse drama sobre precisar de dinheiro? Perguntou meu pai com tom acusatório. Por que pedir ajuda a todos se você tinha um emprego alinhado? Encontrei seu olhar com firmeza. O emprego surgiu recentemente e quando estava com problemas, procurei minha família. É para isso que serve a família, certo? Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Bem, todos temos nossos próprios compromissos financeiros, disse Sofia, na defensiva. Nem sempre é possível ajudar mesmo quando queremos. Claro, concordei. Todos temos que fazer escolhas sobre nossas prioridades. Virei-me para João. Por falar nisso, João, notei que você nunca respondeu às minhas mensagens quando precisei de ajuda. No entanto, não teve problema em me pedir 3.000 euros no último Natal para o seu aluguel. Ele teve a decência de parecer envergonhado. Estava passando por umas coisas e não tinha dinheiro para te dar. Você nem me retornou, apontei. Isso teria sido de graça. A reunião continuou nesse tom, comigo abordando calmamente, mas com firmeza, a hipocrisia e a ausência de apoio que experimentei. Ninguém admitiu qualquer erro. Houve desculpas, justificativas e até tentativas de jogar a culpa de volta em mim por fazer todos se sentirem culpados. Enquanto saíam após uma hora desconfortável, senti uma estranha sensação de encerramento. Não contei a eles sobre o prêmio da loteria, mas me defendi de uma maneira que nunca havia feito antes. O dinheiro me deu algo talvez mais valioso que a própria riqueza, a coragem de ver meus relacionamentos claramente e estabelecer limites de acordo. Margarida ficou depois que todos saíram, ajudando-me a limpar as xícaras de café e os pratos. Você se saiu bem, disse ela em voz baixa. Não deve ter sido fácil. Na verdade, foi mais fácil do que eu esperava, respondi. Pela primeira vez não tive medo de desapontá-los, porque percebi que a opinião deles sobre mim nunca foi baseada em quem eu realmente sou. Margarida sorriu. Essa é uma percepção poderosa. E agora, o que vem? Agora, disse, começamos a procurar casas, para nós duas. 1 ano depois, minha vida era irreconhecível desde o dia em que descobri aqueles números premiados. Mudei-me para uma casa linda, mas modesta, num bairro tranquilo com um jardim que me trazia alegria todas as manhãs. A 3 quarteirões dali ficava a nova casa de Margarida, uma moradia térrea com portas largas para acomodar seu andarilho nos dias em que a diabetes dificultava a locomoção. Minha organização sem fins lucrativos, segunda família, cresceu além das minhas expectativas. Fornecíamos companhia, reparos domésticos e assistência financeira a idosos que vivem sozinhos, com foco especial em aqueles afastados de suas famílias. O trabalho era gratificante de uma maneira que minha carreira de contadora nunca foi, e já havíamos ajudado mais de 200 idosos na nossa cidade. Clara, eventualmente, se juntou à organização como coordenadora de alcance, trazendo sua expertise em enfermagem e sua natureza compassiva para a nossa missão. Ela e eu ainda tínhamos nossas noites semanais de vinho, agora no meu confortável pátio, em vez do meu apartamento apertado. Meu relacionamento com minha família mudou para algo mais distante, mas também mais honesto. Mantive contato ocasional com a maioria deles, ligações educadas de aniversário e encontros nas festas de fim de ano, mas a pretensão de proximidade desapareceu.
Sem a expectativa de uma intimidade emocional que nunca existiu, nossas interações se tornaram menos dolorosas. Nenhum deles sabia do meu prêmio da loteria. Para eles, eu simplesmente havia encontrado sucesso com minha nova carreira na gestão de uma organização sem fins lucrativos. Eles pareciam aceitar essa explicação sem muita curiosidade sobre os detalhes, o que me dizia tudo o que precisava saber sobre o interesse deles na minha vida. Houve momentos de tentação de revelar a verdade, especialmente quando João ligou pedindo dinheiro para um novo empreendimento, ou quando Lúcia reclamou do custo da reforma de sua cozinha. Mas, a cada vez, lembrava do silêncio quando precisei de ajuda, e a escolha ficava clara. Curiosamente, houve ocasiões em que membros da família realmente precisaram de assistência. Quando meu pai teve um pequeno ataque cardíaco e enfrentou contas médicas inesperadas, paguei-as anonimamente por meio do Fundo de Assistência a Pacientes do hospital. Quando meu primo Ricardo finalmente entrou numa reabilitação para seu vício em jogo, fiz uma doação anônima para cobrir seu tratamento. Eles nunca souberam a origem desses presentes, e eu preferia assim. Margarida e eu jantávamos juntas pelo menos 2 vezes por semana. Sua saúde melhorou dramaticamente com cuidados médicos adequados e menos estresse financeiro. Ela se aposentou do ensino, mas era voluntária num programa de alfabetização 3 dias por semana, ainda compartilhando seu amor por livros com crianças que precisavam. "Sabe o que ainda me surpreende?", disse ela numa noite, enquanto estávamos na varanda dela vendo o pôr do sol. "Como tudo poderia ter sido diferente se você tivesse anunciado seu prêmio da loteria imediatamente." Assenti, considerando essa realidade alternativa. A família de repente teria se tornado muito atenciosa e amorosa, imagino. "E você nunca saberia o que era real", acrescentou Margarida. "Esse conhecimento, por mais doloroso que tenha sido, te deu liberdade." Ela estava certa. O experimento foi doloroso, mas esclarecedor. Mostrou-me quem merecia um lugar na minha vida e quem não merecia. Revelou a verdadeira natureza de relacionamentos que passei anos tentando fortalecer, apesar de seu desequilíbrio fundamental. A maior lição que aprendi não foi sobre os outros, mas sobre mim mesma. Antes da loteria, eu definia meu valor pelo que podia dar aos outros, constantemente tentando conquistar amor por meio de sacrifícios e generosidade. Permiti que me usassem porque acreditava que isso era o que significava família, o que o amor exigia. Agora entendia que o amor verdadeiro, como o que Margarida me mostrou, não mantinha uma contabilidade. Ele dava livremente sem expectativa de retorno, mas também respeitava limites e dignidade. Era honesto e consistente, presente nos bons e maus momentos. Eu inicialmente mantive meu prêmio em segredo por medo, preocupada que o dinheiro corrompesse meus relacionamentos. O que não antecipei foi como o segredo os esclareceria, em vez disso, removendo a pretensão e revelando a verdade. O dinheiro não mudou quem as pessoas eram. Ele simplesmente iluminou quem elas sempre foram. Minha vida agora era rica de maneiras que não tinham nada a ver com minha conta bancária. Eu tinha propósito através da minha fundação, conexão genuína com Margarida e Clara, e uma compreensão conquistada a duras penas do meu próprio valor que nenhuma validação externa poderia abalar. Talvez o mais importante, eu tinha paz. A ansiedade constante sobre finanças, que foi minha companheira de vida, desapareceu. Mas também desapareceu a necessidade desesperada de aprovação de pessoas incapazes de dá-la. Eu construí uma vida alinhada com meus valores, em vez de minhas inseguranças. Margarida estendeu a mão e deu um tapinha na minha mão, trazendo-me de volta ao momento presente. "Você fez bem, pequena, não apenas com o dinheiro, mas com o que aprendeu." Sorri para ela, tomada de gratidão por essa mulher que me mostrou o que família realmente significava. Eu tive uma boa professora. Enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de rosa e dourado, pensei na jornada que me trouxe até aqui, desde o choque daqueles números premiados, até a dor da rejeição, até a alegria de criar algo significativo com minha fortuna inesperada. O dinheiro mudou minha vida, sim, mas não da maneira que inicialmente temi ou esperei. Ele simplesmente me deu a liberdade de ver claramente e escolher sabiamente.
A coisa mais valiosa que ganhei não tinha nada a ver com milhões no banco. Era a compreensão de que as pessoas que merecem um lugar na sua vida não são aquelas que estão lá quando você tem tudo a oferecer, mas aquelas que ficam quando você não tem nada além de si mesma. Você já precisou testar a lealdade de alguém na sua vida? O que aprendeu com essa experiência? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, clique em gostar e inscreva-se para ouvir mais lições da vida real que podem mudar sua perspectiva. Lembre-se de compartilhar este vídeo com alguém que possa precisar ouvir que seu valor não é determinado pelo que pode dar aos outros. Obrigada por ouvir e que você encontre a clareza para reconhecer os verdadeiros relacionamentos na sua própria vida.